Senhor, igreja. Paz, Senhor, igreja. Glória a Deus, que alegria podemos estar com Deus nesta noite, não é verdade? E como é bom bendizer o nome do Senhor, louvar o seu nome, estar na sua casa, rever irmãos, rever amigos, e Deus vai operando os seus milagres, amém? Aproveitando que estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 8. Livro de Lucas, capítulo de número 8, versículos 20 e 21. Quem encontrou, diga, eu encontrei um tesouro. Quem ainda não encontrou, diga, estou procurando. Glória a Deus. Deus vai abençoar para encontrar esse tesouro. Lucas 8. Lucas de número 8. Coloca o indicador lá no versículo de número 20. E assim diz a palavra do Senhor. E foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem te ver. Mas respondendo ele, disse-lhes, disse o quê? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam ou a executam. Senhor, nós bendizemos o teu nome porque tu és o nosso Deus. Estamos na tua casa, Senhor, já adoramos o teu nome, glorificamos o teu nome com os nossos louvores, o nosso coração está preparado para receber a tua palavra. Fala conosco, ó Deus, como tua igreja, e usa-me como instrumento, Senhor, para que a tua palavra chegue ao nosso coração e produza o efeito para o qual ela está sendo enviada. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Esse texto é bastante interessante, quando Jesus está em um determinado lugar, e aí ele estava ali, como de costume, ministrando a sua palavra, e chega alguém e lhe dá um recado e diz, olha, está lá fora tua mãe e teus irmãos, e eles querem te ver. E Jesus então responde da seguinte forma, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra. Primeiro ouvem, segundo praticam. Primeiro ouve, segundo praticam. Jesus sempre foi, ele é e sempre será o nosso melhor amigo. E eu quero falar nesta noite com a igreja do Senhor sobre posicionamentos que precisamos tomar de levar a Deus verdadeiramente para dentro de nossas vidas, para dentro de nossas casas, fazer uma revisão de valores que precisamos obter, que muitas vezes na caminhada estão esquecidos. Com tantos afazeres que temos, esses valores muitas vezes vão sendo esquecidos e nós vamos atropelando a vontade de Deus com a nossa vontade, e aí a situação fica tão complicada para cada um de nós. A maneira como estamos nos comportando para com Deus, a forma como estamos instruindo nossos filhos, a maneira como estamos relacionando-nos com os irmãos, aquele que está aí bem do nosso ladinho, ou aquele que está lá atrás, ou aqui na frente. E aí, querido, estamos aí vivendo uma época onde temos visto e ouvido algumas mensagens de supergraça.
Basta apenas você dizer, eu quero, e Jesus faz. Ou a graça do Senhor, ela vai te alcançar, mesmo estando em pecado, e mesmo em pecado, ou fora da palavra de Deus, você vai alcançar vitória, você vai ser abençoado. Basta a graça do Senhor. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos entender que não é bem assim. Não é o momento da sua graça, ou da supergraça, mas momento de arrependimento e de quebrantamento de coração e obediência à palavra de Deus. Um momento que somos levados a imaginar que Jesus vem para todos, e não importa como eu estou. E na verdade, a palavra de Deus, ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que a igreja? Para que todo aquele que nele crer não pereça. Quando a gente entende a primeira parte do versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira, talvez compreendamos que todos estão inclusos na salvação garantida. Mas quando você vai lendo o versículo, e ele diz, para aquele que nele crer, coloca-se uma vírgula e uma interrogação bem grande. A salvação é para todos? Sim. Mas todos serão salvos? Não. Mas por que não? E aí, se eu olhar primeiramente para a minha vida, e eu gosto sempre de fazer esta comparação, de olhar primeiramente para a minha vida, eu vou ver que a minha salvação não está assegurada como eu penso que está. Simplesmente por em algum momento da minha vida eu ter aceitado a Jesus como meu Salvador e por algumas vezes estar na casa de Deus, estar na igreja. Não é bem assim que as coisas funcionam. Mas eu quero falar com os irmãos nesta noite. Precisamos fazer uma revisão do nosso relacionamento com Deus, com Cristo e com sua palavra. Quando eu digo isso, querido, eu quero ressaltar o que a palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, que diz assim: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia! Filho é quem recebe e crê no seu nome. Filho é aquele que anda segundo a sua vontade. Filho é aquele que deixa a sua vontade em segundo plano e recebe em primeiro lugar a vontade de Deus para a sua vida. E aí, quando eu faço isso, eu recebo a vontade de Deus para a minha vida, eu digo que isto é chamado de obediência. Quando eu ando em obediência, eu tenho a minha vida modificada. Quando eu tenho a minha vida modificada, transformada, a minha vida como servo de Deus é uma vida produtiva. Amém, igreja? Uma vida produtiva, não é uma vida estagnada ou repetitiva. Até porque a palavra de Deus, ela diz que as coisas de Deus, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Então, se há renovo todos os dias, a minha vida, ela precisa também estar em renovação todos os dias. Eu não posso viver a mesma vida todos os dias. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus está em mim. E se a palavra de Deus está em mim, ela vai estar em novidade todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias tem algo novo na minha vida. Todos os dias tem algo que transforma alguma coisa na minha mente ou no meu coração. E assim, irmãos, eu vou saindo daquela estagnação, da mesmice. Talvez de dizer, o culto é a mesma coisa todos os dias.
Talvez de dizer, o louvor não faz efeito na minha vida, é a mesma coisa. Ou, é sempre a mesma coisa. Segunda-feira, culto de família. Terça-feira, tem isso. Quarta-feira, estudo bíblico. Quinta-feira de tarde, é tarde da bênção. Sexta-feira, oração. Domingo é culto de louvor. É sempre a mesma coisa. Não. Deus está presente em todos os cultos, em todos os momentos dos cultos. E quando Deus está presente, a sua palavra está em movimento. E quando a sua palavra está em movimento, ela está trabalhando na vida do meu irmãozinho lá atrás. Mas ela também está trabalhando na vida do meu irmãozinho bem aqui na frente. Ela está fazendo algo novo na vida do meu irmão lá no último banco. Mas também, ela está fazendo algo novo na vida do irmão que está no meio, no primeiro banco, ali no canto, lá no outro canto, porque a palavra de Deus, ela anda em movimento, e como ela anda em movimento, ela me faz estar também em movimento, em novidade de vida. É um glória aqui, um aleluia lá, um bendito seja o nome do Senhor ali, é um milagre que acontece ali. Às vezes a pessoa está quietinha no seu canto, mas Deus vai lá e faz o milagre, porque Ele está presente na reunião. É Deus fazendo sempre algo novo na nossa vida, na vida da sua igreja. Amém, queridos? Amém, igreja do Senhor? Então eu abnegar-me da minha vontade e aceitar a vontade de Deus para a minha vida, eu o chamo, e a Bíblia chama de obediência. É andar em obediência ao Senhor. E a obediência ao Senhor vai fazer com que a minha vida seja uma vida produtiva. Amém? Eu não gosto de fazer isso, mas vamos fazer. Olha para o irmão que está do seu ladinho e diga para ele assim: Deus lhe chamou para ter uma vida produtiva. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Aleluias. Vida produtiva. Aleluias. Para vivermos a nossa vida com Deus, uma vida com Deus, queridos, é preciso ter a disposição de colocarmos Cristo na direção da nossa vida. E isto nem sempre é uma coisa fácil. Permitir que Ele dirija a nossa vida, permitir que Ele coordene os nossos pensamentos, permitir que Ele trabalhe nos nossos pensamentos. E Ele próprio diz que os pensamentos dEle não são os nossos pensamentos, que a vontade dEle não é a nossa vontade. Mas Ele diz também que antes da palavra chegar à nossa boca, Ele sabe muito bem o que nós vamos dizer, o que vamos pedir. Isto é, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E quando nós vamos andando em obediência, e tendo Jesus como o melhor amigo, Gálatas 6, e versículo de número 7, vai nos dizer a seguinte advertência. Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará ou colherá. E aqui, queridos, quando nos vem esta advertência, nos faz puxar o freio de mão, colocar em ponto morto e dar uma refletida sobre como estamos conduzindo a nossa vida diante do Senhor. Como estamos fazendo diante do Senhor. E aí, queridos, eu imagino que naquele dia que o Senhor arrebatar a sua igreja e chegarmos lá no céu, e aí eu imagino que haverá uma fila lá no inferno, imaginação minha, e aí um vira para o outro e diz: olha, eu aprendi errado por culpa sua, e o outro vai dizer: olha, eu também te ensinei porque eu também aprendi errado. E eu imagino o diabo dizendo: calma, gente, vamos entrar para dentro para discutir lá dentro o que nós temos a falar. E aí, queridos, quando eu imagino isso, eu imagino como se Cristo voltasse agora. O que aconteceria comigo? O que aconteceria conosco? Seríamos arrebatados? Seríamos. Você seria arrebatado, tomado pelo Senhor,
e entrar nas regiões celestiais. Se o Senhor voltasse agora, da maneira como estamos, seríamos ou não arrebatados? Fique com esta indagação e leve para casa. E eu oro ao Senhor para que ela te incomode muito esta semana. Me incomode também, porque quando a palavra de Deus nos incomoda, ela nos leva a tomar uma posição. Eu aprendi uma vez com um presbítero que ele dizia assim: a palavra de Deus, ela veio trazer conforto para quem está em desconforto, e desconforto para quem está em conforto. Então, quem está em conforto, a palavra de Deus, ela vai incomodar. Mas, queridos, continuando então, quando Jesus voltar, ou se nós fôssemos surpreendidos com a volta de Cristo hoje, seríamos ou não arrebatados? E aí me vem uma outra pergunta: o que eu tenho subiria comigo? E aí eu começo a pensar no que eu tenho. De verdade, eu tenho simplesmente a minha vida. Porque o restante é tudo acessório que Deus nos dá nesta caminhada. O carro é um acessório que é necessário a cada um. A casa é um acessório que Deus nos dá para que a gente possa ter onde habitar. Só que aí, quando eu olho, dinheiro, o que eu tenho? Vai comigo, casa, carro, amigos. Eu começo a me preocupar também com algo que tem acontecido nesses últimos tempos. E ouvindo uma certa pessoa que dizia da confiança que ela tem em um amigo e não nos pais, eu comecei a pensar que tem muita gente confiando em amigos e se esquecendo de confiar em Deus. Tem muita gente confiando em promessas e se esquecendo de confiar em Deus. Confiando em amigos e desprezando os conselhos dos pais. Confiando em amigos e desprezando o conselho do esposo ou da esposa. Confiando em amigos e desprezando os ensinamentos da igreja. Desprezando a convivência da igreja. E eu quero lhe dizer que ter amigos é muito bom, mas eles não são melhores do que Deus. Eles não são melhores do que Jesus. Amigos é bom, mas eles não são melhores. Ter amigos é muito bom, mas eles não são melhores do que Jesus. Ter amigos é muito bom, mas eles não são melhores do que os nossos pais. Ter amigos é muito bom, mas eles não são melhores, aí eu volto a repetir, do que Jesus, e não são melhores do que a igreja. Uma vez eu disse aqui que eu não gostava de estudar. Eu era um menino fujão nos intervalos da escola, do recreio. Eu fugia, cabulava a aula. E aí, queridos, na igreja, eu ouvia um colega dizer: eu preciso estudar, porque eu quero fazer um concurso. Eu preciso estudar, porque eu quero fazer uma faculdade. Eu preciso estudar, porque eu quero me formar. E aquilo foi entrando no meu ouvido, foi entrando na minha cabeça, foi entrando no meu coração. E eu que já não gostava de estudar, de repente me vi motivado pelos irmãos da mocidade que conviviam comigo e volta e meia estavam falando: eu preciso estudar, porque eu vou melhorar de vida, eu vou fazer um concurso. E aquele que não gostava de estudar acabou se tornando uma pessoa que passou a gostar de estudar. Olha a importância da igreja. Olha os conselhos da igreja, olha os conselhos dos irmãos que estão firmados na palavra do Senhor. E eu tenho certeza que aquele que está firmado na palavra do Senhor vai dizer: tenha fé, tenha bom ânimo, você vai vencer. Tenha fé, não desanima não. As coisas podem estar o mais terrível que seja para você, mas você vai encontrar no âmbito da igreja alguém que em um momento de aflição e tristeza de alma vai lhe dizer: tenha fé, Deus está conosco, permanece,
Deus está conosco. Continua, Deus vai dar vitória. Permanece, Deus vai mudar a história. E realmente, Deus muda histórias quando nós permanecemos na sua vontade. E retornando ao assunto de escolhas de amigos, você que coloca amigos em primeiro lugar, porque você confia a eles algumas coisas que às vezes os pais, a mãe, o esposo não confiaria. E aí não te apoiariam. E aí o amigo sempre vai dizer sim para você. E quando você se arrebenta, ele vai dizer, culpa tua. Oxe, você é responsável por você. Você que se vira. Eu só te dei uma ideia. É assim que eles vão vivendo a vida. Quero te dizer que no dia que você morrer, meu irmão, os amigos vão chegar lá no cemitério, no teu caixão, e vai chorar, lamentar algumas coisas. Ai, fulano era tão bom. Quando fechar o colchão, pode até pegar na alça, mas quando dessa sepultura, que termina o sepultamento, nenhum fica com você. Você fica lá sozinho. Nenhum amigo vai ficar, não, eu sou amigo dele, vou ficar aqui fazendo companhia. Fica não, os amigos, se mandam. Por isso que Jesus, quando ele fala com o pai, diz, pai, já não os chamo de servos, mas de amigo. Porque tudo quanto eu tenho recebido, eu os tenho feito conhecer. E Jesus não é esse amigo que vai até a sepultura e te deixa sozinho. Ele é o amigo que vai até a sepultura, assiste a tua morte física e ele te ressuscita para viver uma nova vida com ele. Esse é o Jesus que nós vivemos, é o Jesus que nós cremos, que em nenhum momento de nossa vida Ele nos abandona, e os conselhos dEle permanecem para sempre, porque os conselhos dEle é vida, os conselhos dEle é paz. Tem hora que inquieta, incomoda, mas é para o nosso bem. Estamos vivendo uma época em que gerações estão presas por Satanás. E aí, queridos, eu observo e entendo que muitas vezes o inimigo não está interessado em tirar as pessoas da igreja, mas em aprisioná-las dentro da igreja, espiritualmente, moralmente, socialmente. É aquela pessoa que está na igreja, mas está aprisionada, cheio de tristeza de alma, de desânimo, sem motivação. Ora, mas se eu estou na igreja e se a palavra de Deus está em mim, eu vou ter o quê? Motivação. Eu vou ter ânimo, sim ou não? Esse negócio de andar cabisbaixo não é para nós, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Então, quando tudo está ruim, eu vou andar de cabisbaixo ou lamentando, não, eu levanto a cabeça. Sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Ele vai fazer a diferença. Em algum momento ele vai se levantar em meu favor. Uma hora as coisas vão mudar. E eu começo a pensar o que eu preciso melhorar para que as coisas mudem mais rápido. Porque às vezes estamos numa prova e o objetivo da prova é justamente dada por Deus para nos fazer mover do lugar. Tomar uma posição, buscar a soberania dEle e a vontade dEle. E aí, queridos, quando eu digo que Satanás não tem trabalhado com muito afinco para tirar as pessoas da igreja, ou tirar os poucos que tem na igreja, mas eles têm trabalhado incessantemente para aprisionar muitos no pecado e em doenças da alma dentro da própria igreja. Está em pecado, mas a graça do Senhor vai me salvar. Está em pecado, mas não busca a correção, não busca tomar uma posição. Vivendo uma geração também de aprisionados na tecnologia. Vocês já observaram isso? Tecnologia. Um dia eu entrei na clínica, achei engraçado isso, pastora Geis. Fui fazer um exame. E tinha umas 15 a 20 pessoas dentro da clínica. E aí, quando eu entrei naquela clínica, eu disse, bom dia. As pessoas tudo assim, ó. Aí um
Uns 3 responderam bom dia, e apenas um olhou para mim. O resto continuou tudo. Bom dia! E quando eu olho isso, eu costumo trazer para a minha vida e, obviamente, para a minha igreja. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja da mesma maneira. O culto está acontecendo e eu estou lá no cantinho. A palavra está acontecendo e eu estou lá mandando um zap para o lanche depois do culto. A palavra está acontecendo e eu estou aqui imaginando o que eu vou fazer amanhã e mandando uma mensagem amanhã às 8 horas da manhã. E aí, irmão, o que a palavra falou hoje? Peraí, você tem moco? Tem algum problema de ouvido? O que a palavra falou com você hoje? Foi sobre Davi, não foi? Não, irmãos, não falou sobre Davi. A palavra, ela começou em Lucas, falando sobre obedecer, sobre viver a palavra do Senhor e sobre ter amigos verdadeiros. É mesmo, eu tinha me esquecido. Tinha esquecido? Ai, Jesus, amados. Mas essa é uma grande verdade, queridos. É a geração da tecnologia. Não estou falando mal contra a tecnologia. Ela usada da maneira certa, na hora certa, ela é uma bênção. Mas ela usada da maneira errada, não vai funcionar, ela vai estragar a vida daquele que ouve. E hoje em dia, quando você abre um site para pesquisa, logo de imediato sai de uma mulher seminua, de um homem sem camisa, é desse jeito, e daí para pior. E aquele que já está aprisionado no pecado, vai fazer o quê? Mandar um recado para fulano. Eita Deus, tá que benção, uau! Não é, querido? Já está aprisionado pelo pecado. E a tendência dele, involuntariamente, mas por estar aprisionado pelo pecado, se deitar mais ainda no pecado. Que a Bíblia diz que quem é sujo, suje-se mais. Então, ele, involuntariamente, ele vai adentrar nesse campo e achando que está corretamente. E aí, queridos, quando eu entrei nessa clínica e disse bom dia, e apenas um respondeu para mim, outros só balançaram a cabeça, eu pensei na nossa igreja, e quando eu falo igreja, eu falo de um modo geral, as igrejas espalhadas pelo mundo. Eu pensei num monte de geração calango que tem por aí. Que é isso, pastor, geração calango? Sim, é aqueles que você, a paz do Senhor, meu irmão. Só faz o quê? Balança a cabeça. Nem responde. Mas aqui não tem ninguém assim, amém, queridos? Deus queira que não. Mas aqui não tem ninguém assim. Mas a geração calango, meu irmão, a paz do Senhor, está tudo bem? Vem cá, tu não fala não aprendeu a falar quando era pequeno, não? Tu fala? Pai, Senhor, fala, irmão, responde. Eu saí domingo passado tão alegre que a pastora Izinha chegou para mim e disse assim, pastor Leica, a paz do Senhor, vai tudo bem? Mas ela falou com tanta força, com tanta convicção, que aquilo entrou no meu coração e me motivou. Vocês acreditam nisso? Me alegrou, só o jeito dela falar, pastor Leica, paz do Senhor, vai tudo bem? E ela ainda disse 2 vezes, vai tudo bem? E eu disse, vai tudo bem, pastora. E aquilo, quer dizer, o que eu estou falando, a convivência na igreja vai nos movendo a tomar alguma posição que Deus quer que tomemos. Que Deus quer que modifiquemos na nossa vida. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação, ela é conquistada dia após dia. Quando eu deixo Deus transformar a minha vida. Quando eu deixo de ser a geração calango e só balanço a cabeça e começo a falar com o meu irmão, a responder o meu irmão adequadamente. Quando eu começo a falar com o meu Deus dentro do tabernáculo ou fora dele. Quando eu glorifico ao Senhor dentro do tabernáculo, mas glorifico também fora dele. A minha vida, que é dentro do tabernáculo, ela também é fora do tabernáculo. Um dia eu estava no serviço, né? E eu estava brincando, e aí eu encho a paciência de todo mundo, e eu tenho o costume dos colegas falarem alguma coisa ou fazerem uma pergunta, será que vai dar certo? Aí eu digo, olha, vai dar certo se não der errado. Aí todo mundo já pegou essa brincadeirinha, né? Aí eles falam assim, Everley, você é assim em casa? Eu falei, sou do mesmo jeito.
Às vezes eu deixo o carro lá fora, abro o portão devagarzinho, entro dentro de casa. Aí vou tentando ouvir onde está a Selma. Ah, está ali. Aí eu chego e... Uá! Ah, para, sem graça, não sei o quê. Às vezes vou engateando, aí as netinhas estão brincando, aí... Uá! No pé delas. Elas levam um susto. Mas esse sou eu. Sou eu aqui, sou eu lá em casa. Sou eu no meu serviço, porque no meu serviço eu também oro. E quando os meus colegas estão em apuro, eles chegam para mim, Vanderlei, no meu serviço eles me chamam de Uai. Uai, você pode fazer uma oração por mim? Aí eu posso? Eu falo, você é homem de Deus, ora por mim. Isso é espírita, católico, muitos deles não são evangélicos, queridos. E vêm a mim pedir oração, como eu creio que em muitos por aqui fazem a mesma coisa. Mas por que eles vêm pedir oração? Porque eles veem algo diferente, pastor Lutero. Eles veem algo diferente na nossa vida. E é isso que eu e você precisamos fazer e ser. No meio em que vivemos, na escola, ser diferente. Mas vão te chamar de cafona. Que me importa? Pode chamar do que quiser. E eu até brincava no serviço também com isso, né? Estavam brincando lá com um negócio de homossexualidade, brincaram comigo. Eu falei, meu irmão, com 58 anos de idade, vocês acham que eu estou preocupado de vestir uma camisa vermelha, rosa, roxa, marrom, com borboleta, com florzinha? Eu quero é estar vestido, eu não estou nem aí, meu irmão. Eu com 58 anos de idade não estou preocupado mais com o que os outros pensam ao meu respeito ou com o que os outros falam. Eu estou preocupado de andar conforme a vontade de Deus. Aí sim, para que aqueles que olham para mim vejam que ali existe algo diferente. Existe algo, uma fonte, onde eu possa buscar, nem que seja uma xícara de bênção, uma xícara de consolo, se assim eu posso dizer. Posso buscar alguma coisa para que eu possa retomar o ânimo e seguir na minha caminhada. Quando eu digo que a geração calango, né, que é a geração do balança-cabeça, Pai, Senhor, só faz balançar a cabeça, mas aqui não tem ninguém, glória a Deus, e Deus está falando, é porque só para a gente ouvir mesmo, talvez para a gente guardar no coração, não é verdade? Guardar no coração. E do arrebatamento, além da geração calango, que quase não fala a não ser WhatsApp, YouTube, outras coisas mais, Instagram, eu observo que a palavra de Deus diz que daqui, queridos, nada nós levaremos. Por quê, pastor? Porque acessórios não entram no céu. Acessórios não entram no céu. O que entra no céu é corpo. E corpo transformado. E para fazer parte do corpo, que é a igreja, tem que ter comprometimento e transformação. Que entra no céu é corpo, e corpo transformado. E para fazer parte desse corpo chamado igreja, tem que ter comprometimento e tem que ter, qual é a outra palavra, queridos? Diga comprometimento e transformação. E eu lhe pergunto, e você leva essa pergunta para o seu coração, para a sua casa. Você é corpo ou você é acessório? Você é corpo ou você é acessório? O acessório pode ser dispensado a qualquer momento. O corpo, ele é eterno. Tem gente que vai se relacionar com Deus, mas não faz parte do corpo. Ele é só acessório. Só acessório. João 3, versículo 3, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não pode ver o reino de Deus, vai ver o reino de quem? Se não pode ver o reino de Deus, vai ver o reino de quem? E para ver o reino de Deus, é preciso nascer de novo. Nascer de novo
é deixar a velha vida para trás e seguir uma nova vida. Nós precisamos entender isso, meu irmão, que para Deus nós temos que viver em santificação. E a santificação não é apenas no último dia, ela é um processo desde que eu aceito Jesus e prossigo na caminhada todos os dias. Eu vou melhorando a cada dia, vou me santificando a cada dia, vou me tornando melhor a cada dia, mais amoroso a cada dia, mais bondoso a cada dia, mais misericordioso a cada dia, mais amável, mais agradável. Amém, queridos? Não sou da geração calango, que além que não fala, ainda é cara emburrada. O tempo todo. Está cara fechada, você chupou limão? Está com algum problema aí? Sorriso. Sorriso. Alegria. Vejo meus irmãos e, ó, glória a Deus. Que coisa boa. Aquilo me dá, às vezes você está derrubadinho, aí você vê o irmão com um sorrisão e te dá um abraço. Você não se sente querido? Eu me sinto. Eu me sinto amado por Deus e me sinto amado pela igreja do Senhor. E esse deve ser também o seu sentimento. Sentir-se amado por Deus, cuidado por Deus, guardado por Deus, protegido por Deus. Livramento todos os dias que Deus nos dá. Mas também se sentir amado pela igreja que você participa, pela igreja que você congrega. Porque o amor de Deus é que reina neste ambiente. O amor em primeiro lugar. Porque o amor jamais se acaba, irmãos. Ele permanece para sempre. Nós precisamos entender isso. Eu quero falar um pouquinho sobre como podemos realizar uma construção de relacionamento que faz com que o reino de Deus venha sobre a nossa vida, não apenas por interesse, como eu falei das mensagens que temos por aí, da supergraça, não, mas de maneira que eu possa construir um relacionamento com Cristo Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, não apenas por interesse, mas simplesmente porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas se você vai dizer, eu estou na igreja, está tudo bem, Jesus virá me buscar. Sim, mas Jesus vem buscar todos? Claro, obviamente que a gente entende que não. Nós precisamos tomar, irmãos, e aí eu quero frisar, nós precisamos tomar uma atitude de comprometimento. E ela não tem nada a ver com os pais, não tem nada a ver com o seu pastor, não tem nada a ver com o cantor ou o louvor, e nem com o pregador. Essa atitude de comprometimento é você e Deus. Você precisa entender que você precisa de Deus. Você precisa entender que a sua vida tem que passar por processos de modificação, de santificação. E esta atitude de relacionamento com Deus diz respeito de salvação de alma. Relacionamento com Deus diz respeito à salvação de alma, diz respeito à retidão, diz respeito à transformação. E se você não consegue, meu irmão, se relacionar bem com Deus, como é que você vai conseguir se relacionar saudavelmente com alguém ou com o irmão que está do seu lado? Primeiro, Deus. Depois, uns com os outros. Deus faz milagres? Sim. Deus cura? Sim. Deus concede bênçãos? Sim. Deus muda situações? Sim. Deus nos abre porta onde não tem porta? Sim. Deus faz cessar a chuva para que possamos andar em terra seca? Sim. Deus faz cessar o vento? Sim. Deus faz o que faz porque Ele é o que é. Ele é Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Por isso que Ele faz na tua vida. Por isso que Ele faz na minha vida.
Por isso que Ele faz na tua casa, enquanto você está, enquanto você está aqui adorando, louvando ao Senhor, Deus está trabalhando em teu favor. Deus está colhendo o teu louvor. Deus está recebendo a tua gratidão. E aí Ele transforma isso em bênção. Você pode estar de pé, mas há alguém na tua casa que está caído. Deus vai lá ajudar aquele que está caído. Deus vai levantar aquele que está caído, vai sarar aquele que está... Mas eu também estou ferido, mas você está de pé, o outro já está ferido, mas está ferido de morte. Mas Deus vai cuidar dele, por quê? Porque você está aqui louvando, adorando, glorificando o nome do Senhor. O nosso general é Cristo, igreja. É Cristo. Nós fomos comprados com sangue de Cristo. O preço já foi pago. A nossa parte é entrega. Senhor, eis-me aqui, faz o que queres de mim. E aí, quando chegar no momento de adorar, eu vou adorar, eu quero é glorificar, não quero saber o que está acontecendo lá, eu quero bem dizer o nome do Senhor, porque nós fomos chamados para fazer a diferença. E eu preciso fazer a diferença aonde eu estiver, mudar a mente. Quando a palavra entra na minha vida e quando eu ando com o amigo Jesus, que Ele está comigo constantemente, a minha mente é modificada. Eu vou me posicionar conforme a palavra. Eu vou ter comunhão verdadeira com o Senhor e vou ter comunhão verdadeira com o meu irmão que está do meu lado. Eu vou ter comprometimento, eu vou ter relacionamento verdadeiro e vou ter uma postura diferente. Eu não vou ser mais um na multidão. Eu sou um, diferente da multidão, porque eu fui comprado com sangue e sangue de Cristo. Eu não sou igual. E eu preciso entender, se há tristeza de alma, se há desânimo em mim, eu preciso buscar a cura da minha alma em Cristo Jesus. Não é me entregar, eu preciso entender, estou precisando, então eu vou buscar. Sabe, irmãos, eu não sei como vocês veem as ações de Jesus na Bíblia Sagrada. Eu, por exemplo, quando eu leio a Bíblia, eu não consigo ver um Jesus fraquinho, não consigo ver um Jesus cabisbaixo, acanhado, gaguejando, pensando em resposta ou no que fazer. Eu sempre vejo Jesus chegando, realmente chegando, porque Ele é Senhor, pastora Geide. Eu vejo Ele chegando, eu vejo Ele bradando, eu vejo Ele quando chega diante de uma situação difícil, e se Ele bradar, a situação muda. Eu não vejo Jesus pensando lá naquele cego que ele cospe no chão e mistura lodo. Você está ceguinho, né? Vou aqui cuspir um pouquinho no chão. Misturar com a terrinha, tá? E passar no seu olhinho e você vai... Você está cego? Espera aí. Veja. 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 Acho que você vai ver. Eu acho que vai acontecer. Não, vejo Ele bradando. Quando Ele chega em Marcos 2, lá no versículo 1 em diante, diz assim, entrou outra vez em Cafarnaum. Quando Jesus entra em Cafarnaum, e o povo soube que estava em casa, logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciavam-lhes a palavra, e vieram ter com Ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado, e vocês conhecem a história, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, perdoados estão os seus pecadinhos, viu? Não vejo esse Jesus, eu vejo Jesus, perdoados estão os teus pecados. E aí aqueles que estavam ali, alguns dos escribas que estavam dos corações dizendo, por que diz ele essa blasfêmia, que perdoados estão pecados? Senão ele não é Deus. E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu digo a esse paralítico, levanta, toma tua cama e anda. Levanta aí, vai tentando aí. Vamos lá, tenta aí, ó.
mexe uma perninha, pisca o olho, mexe a mãozinha. Ó, vai que dá certo. Não. Ele brada. Levanta, toma a tua cama e anda. Ele dá uma ordem expressa e eu creio que a voz dele ecoou naquele ambiente. Levanta, toma a tua cama e anda. Lá em João 5, queridos, eu já estou caminhando para encerrar. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em tempo certo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E aí eu não imagino Jesus de novo dizendo: você quer ficar curado? Imagino Jesus dizendo: você quer ficar são? Você quer ficar curado? E ele responde: Senhor. Aí eu vejo sim: Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou devagarzinho, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: toma o teu leito, levanta e anda. Autoridade espiritual só tem aquele que tem comunhão com Deus. Autoridade espiritual só tem aquele que anda com Deus. Autoridade espiritual só tem quem tem vida transformada com Deus. Autoridade espiritual só tem quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Milagres acontecem na vida de quem crê que Deus pode fazer, porque Ele pode fazer. Em João 4:46, segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não vides sinais e milagres, não crereis. Disse o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Eu imagino o pedido deste pai, porque só sabe da dor quem passa por ela, só sabe da dor quem vivencia a dor, só entende a questão da misericórdia quem também um dia precisou de misericórdia, só entende o valor do perdão, aquele que um dia precisou de perdão. Só entende o valor do amor aquele que um dia também foi amado. Eu entendo mais ou menos esses valores, porque eu entendo que eu fui amado, eu entendo que eu fui perdoado, eu entendo que eu fui restaurado, que eu fui transformado. Passei por tantas lutas que às vezes eu pensava: tem jeito não. Falece um irmão, falece meu filho, falece minha mãe, fosse para chorar não tinha, depois falece meu pai, depois eu sou acometido de uma depressão, e depois eu quero contar esse testemunho, que eu não acreditava que crente que orava, que vivia na igreja, que consagrava, podia ter depressão. Eu tive depressão orando, consagrando, jejuando e pregando a palavra de Deus. Mas Deus me libertou. Tive um câncer, Jesus me curou. Irmãos, vocês entendem isso? Pode ter lágrima nos teus olhos de preocupação, de tristeza, mas Jesus é aquele que chega chegando. Ele diz: eu vou mudar a tua história, é só você ter paciência.
Espera um pouquinho. Está difícil, pastor, eu sei, irmão. Mas aguenta um pouquinho, vai cantando, vai lá. Glorifica, vai exaltando. Não tenho força, não tenho ânimo, mas vai. Porque quando você começa a dar os primeiros passos, como aqueles 2 discípulos no caminho de Esaú, Jesus chega e caminha com eles. Assim também Jesus vai caminhar com você toda a tua trajetória de vida. E aquilo que para você parecia impossível, parecia que não iria acontecer, Deus muda a história e te concede a graça da vitória, o benefício da vitória. Que ninguém te engane a respeito disso. Jesus é aquele que já não te chama mais de servo, mas Ele te chama de amigo. O nosso amigo Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus está chegando em Betânia. E quando ele entra em Betânia, Marta o aborda e o leva para a sua casa. Algumas traduções dizem que ele foi constrangido a entrar na casa de Marta. Na casa de Marta não tem, queridos, nenhuma necessidade aparente. O que me leva a crer, primeiro, que Marta conduz Jesus e sua comitiva para comer com ela e participar de momento de comunhão, momentos agradáveis com Ele. 2, Marta queria emprestar o seu melhor serviço para o interesse de Jesus. Que interesse ela tinha em mostrar algo para Jesus? Não, mas ela quis mostrar o melhor para Jesus. E enquanto Marta conduz Jesus para viver esses momentos agradáveis, Maria se senta aos pés de Jesus para simplesmente ouvi-lo. Simplesmente ouvi-lo. Ela não foi pedir absolutamente nada. Ela se assenta aos pés dele e começa a ouvi-lo. Lázaro está ali sentado no cantinho com Jesus, e ali acontece naquela casa uma comunhão extraordinária que mais tarde Jesus passa a chamar Lázaro de meu amigo. Por quê, pastor? Porque se desenvolveu ali uma comunhão, se desenvolveu ali uma reciprocidade. Nenhum desses fatos que eu citei aqui foi por interesse. Senhor, eu vou te adorar porque eu preciso de um milagre. Senhor, entra na minha casa porque eu preciso de uma bênção. Senhor, fala comigo porque eu preciso... Não, todas essas atitudes trouxeram Jesus para dentro de casa, simplesmente para desenvolver com Ele um relacionamento. Acontece um outro fato, Lázaro está enfermo, está doente. E Marta e Maria mandaram chamar a Jesus. E quando o recado chega para Jesus, chega da seguinte forma: Lázaro, o teu amigo, aquele a quem tu amas, está enfermo. Em outras palavras, o recado estava dizendo: vai lá chamar Jesus, porque nós precisamos dele. Em outras palavras, o texto está dizendo: vai chamar Jesus, porque só Ele pode resolver essa situação. Vai chamar Jesus. Jesus chega depois de 4 dias. Lázaro já estava morto, vocês conhecem a história. Mas eu fico imaginando aquelas pessoas que estavam ao lado de Marta, Maria, daquela cidadezinha ali, dizendo: ele era amigo de vocês, né? Não veio quando você precisou. Ele era amigo de vocês, não era? Na hora que vocês mais precisaram, ele não veio, deixou vocês na mão. Eu fico imaginando a população daquela cidade questionando o relacionamento de Marta, Maria e de Lázaro. Não era amigo de Jesus, o Lázaro? E Jesus não veio nem no sepultamento dele. Nem no sepultamento dele ele não veio. E agora? Eu imagino aquelas mulheres chorando a perda de um irmão amado, de um irmão querido. Quando eu olho essa situação, e a Bíblia descreve muito bem, depois de 4 dias, quando todos pensavam que já não resolvia mais,
o verdadeiro amigo chega. Você entende isso, queridos? Quando eles acreditavam que a situação... Não, o amigo não veio até agora, não veio quando ele estava doente, não veio quando sepultou, agora não precisa mais. Não, ele chegou na hora quando eles não esperavam, para fazer a diferença. Mas eles não deixaram de crer, eles não deixaram de acreditar. E o que eu digo para você nesta noite, é que o amigo Jesus está chegando aí. Pode ter passado 4 dias da sua espera. Pode ter passado 4 dias da sua necessidade. Mas o importante não são os dias que se passam. O importante é que ele vai chegar. Ele vai chegar. Essa geração que nós estamos vivendo, irmãos, não só a geração presente, mas a outra geração que antecede a esta. É uma geração tão sensível. Não se pode dizer, olha, está errado. Já olha de cara feia. Qualquer coisa dá má resposta. Às vezes é a esposa para o marido para a esposa, o filho para o pai para o filho. É uma geração que anda à flor da pele. Qualquer coisa briga com os pais, eu vou sair de casa, eu vou embora, vou cuidar da minha vida. E ela não tem vida nenhuma. Eu vou atrás da liberdade, eu fico imaginando, que liberdade? Tem muita gente assim, muitos jovens, né? Eu vou atrás da minha liberdade. Que liberdade? Se no emprego quem manda é o patrão, na escola quem manda é o professor, na rua quem manda é a polícia, na igreja quem manda é o pastor abaixo de Deus. Que liberdade é essa que você está procurando? A verdadeira liberdade, ela está em Cristo Jesus. A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Essa geração me preocupa. E eu creio que é preocupação dos nossos pastores também. Uma geração sensível. Qualquer coisa quer sair da igreja. E por que não dizer uma geração fraca e frágil? E talvez até dizer uma geração fraca, frágil e débil. Que não tem a paz do Senhor. Que não sabe o valor da amizade com Cristo, o valor do relacionamento com Deus, o valor da palavra, o valor da oração, o valor do louvor. Uma geração que não sabe o valor destas coisas. E por isso Deus me trouxe aqui esta noite para dizer a você que nós precisamos fazer uma revisão do nosso relacionamento com Deus, com Cristo e sua palavra. Uma revisão do nosso relacionamento com a igreja e com os irmãos que estão ao nosso lado. Às vezes não fala com aquele, não fala com o outro, não dá para... Precisamos rever isso. É corpo de Cristo, é igreja. Precisamos desta comunhão. Por quê, pastor? Porque fomos comprados por bom preço e preço de sangue. E o nosso amigo Jesus virá e não tardará. Não sei qual a tua necessidade que você entrou aqui nesta noite. Mas eu quero te dizer que a maior necessidade da tua vida é de relacionamento com Deus, é de relacionamento com Cristo Jesus. E antes de pedir, agradeça, porque você tem muito mais do que você precisa. Você tem recebido muito mais do que você tem pedido, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E como igreja do Senhor, eu te convido a ficar de pé neste momento. E a pensar na revisão de vida que você precisa fazer. Às vezes nós achamos que somos os bambambãs. Sou bom demais nisso. Sou bom demais naquilo. Mas quando nós analisamos a nossa vida à luz da palavra, nós vamos ver que nós não passamos de pobre, miserável, cego e nu. E que dependemos totalmente da graça e misericórdia de Deus. Revise a sua vida, revise os seus conceitos, revise os seus valores. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através de você. E exercitando a comunhão uns com os outros nesta noite, eu te peço, segura na mão do irmão que está do seu lado. Não sei se a pastora Selma dá conta de cantar Louvado Seja.
Eu quero adorar com a igreja. E enquanto nós vamos estar louvando ao Senhor, você também vai louvar. Não vou cantar sozinho, a pastora Selma não vai cantar sozinha. Nós vamos cantar juntos. Mesmo que você não conheça essa canção, você vai se esforçar para cantar. E nós vamos bendizer o nome do Senhor. E vamos ver o que Deus vai fazer na tua vida. Vamos ver o que você vai fazer, o que Deus vai fazer na tua casa. Quando ele chegar lá, você chegar em casa e olhar, opa, o ambiente está diferente. Claro, Deus tomou conta do ambiente. Eita, essa situação está diferente. Claro, Deus tomou conta dessa situação. Louvado seja. Vamos adorar ao Senhor. Feche os teus olhos nesta hora. Curve a tua cabeça. Eu queria que em apenas 10 segundos você glorificasse o nome do Senhor. Você que ficou caladinho até agora, abre a sua boca, glorifica o nome do Senhor. Só glorifica, só bendiz o nome do Senhor. Diga para Ele, ainda que você não consiga, que você não dê conta, diga algo para Ele. Diga, bendito seja o Senhor. Se você não consegue glorificar, diga aleluia, 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 aleluia. Exaltado seja, Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Deus, porque Tu és o dono de todas as coisas. Papai querido, e como igreja do Senhor, reunidos nesta noite, neste lugar, nós bendizemos o Teu nome, agradecemos o Teu nome, recebemos a Tua palavra na nossa vida e entendemos que precisamos fazer uma revisão de vida para melhorar o nosso relacionamento contigo. Senhor, age em cada vida, em cada casa, em cada lar. Traz a mudança, traz a novidade de vida que cada um necessita. Faz um milagre, transforma a mente, transforma coração. Nos torna, ó Deus, mais amáveis, obedientes, mais, ó Deus, servos do Senhor a cada dia da nossa vida. E que a nossa vida, segundo a Tua palavra, se renove dia após dia, para louvor da Tua glória. E se alguém está enfermo, Deus, para a Tua glória, em nome de Jesus, cura a enfermidade agora, cura a alma, cura os sentimentos, cura pensamento e traz a paz que só o Senhor pode dar. Bendizemos o Teu nome e te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, amém. Aplauda a glória do Senhor.